depois de um mês, vou comer o quê? Tô com roupa de treino que eu vou ter que pegar depois, pra pensar, né? E aí, tudo bem? Vou começar a me apresentar agora. Como vocês estão? Ah, tá bom. Prazer. Eu já ia te chamar de Regina já. Ia ser meu próximo movimento. Sejam bem-vindos aí, todos. Para quem já está acostumado com as aulas do CP, eu começo a falar às 9 horas. Espero até 9h05, todo mundo entrar, todo mundo tá preparado e eu começo a aula. Então, enquanto isso, eu sempre vou falando com vocês, conversando com vocês e explicando como vai ser a aula. Então, acho que todo mundo aí sabe que essa é uma semana meio atípica para o CP, que a gente está recebendo novos alunos. Então, eu queria deixar todo mundo muito bem-vindo para fazer perguntas, fazer colocações, ligar a câmera, ligar o microfone, me interromper durante a aula, tá? Eu sou Ana Luísa, né? Não me apresentei? Sou Ana Luísa, sou professora de Geografia da Frente 1. A gente usa o sistema poliedro, só para explicar brevemente, assim, para vocês não ficarem tão perdidos. Não sei se os outros professores explicaram, assim, de cada um da sua frente, mas a minha frente é a Frente 1 de Geografia. É a parte mais física, digamos assim, da geografia. Só que a gente fez uma reformulação no cronograma e eu acabei pegando alguns blocos da frente 2. E hoje é a primeira vez que eu vou falar da frente 2, entrar um pouco na frente 2, que seria mais geopolítica, e nesses aspectos, assim, como a gente divide tradicionalmente. Então, o tema da aula de hoje vai entrar um pouquinho na questão da frente 2, que é até uma novidade para quem já é meu aluno o ano todo, que a gente vai começar a falar de geografia agrária. Então, nessa aula, a gente começa um bloco de geografia agrária, que vai consistir nas próximas 3 semanas, certo? Hoje a gente vai ver os sistemas agrícolas, depois a gente vai aprofundar para o Brasil, ver como que é a agricultura no Brasil, e depois a gente vai ver a questão fundiária, a questão da distribuição de terras e todos os impasses burocráticos que tem aí no meio, conflitos e tudo mais. Então, vou esperar, como eu disse, esperar até 9h05. Enquanto isso, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza, então a gente vai aguardar enquanto isso. Bastante gente entrando aqui. Então, assim, só para aprofundar um pouco mais, então, enquanto isso. Vou acabar usando alguns conceitos que são da frente 2 agora, talvez as coisas se misturem um pouco. Para quem não sabe, né, a gente terminou na semana passada os biomas. Então, a gente viu todos os biomas brasileiros e mundiais. Terminamos, vimos fotos, tudo. E agora nós vamos começar um pouco essa parte mais da frente 2. Eu vou dar 2 temas da frente 2 no total,
que é a parte de agricultura, e a parte de fonte de energia, combustíveis. E aí depois a gente volta a falar da frente 1 com urbanização, demografia, faz revisão e vocês vão para a prova. Então é isso que vai funcionar mais ou menos. Eu atualizei o cronograma, depois eu envio no grupo para todo mundo, para os alunos novos também verem o cronograma, ver o que a gente já teve e o que a gente vai ter a partir de agora. Um outro recado é que eu gravo as aulas. Então, todo o curso está no meu YouTube. Os vídeos, eles são não listados, então só consegue acesso a quem tem o link. Mas eu vou organizar e pegar o link de todos os vídeos e disponibilizar no grupo para vocês, então, para quem chegou agora, quiser revisar algum conceito, quiser ver alguma aula de algum tema que tem mais dificuldade. Espero conseguir ajudar, né? Tenho minhas limitações, não sou professora de geografia, não sou formada, mas eu espero conseguir ajudar em algum nível, certo? Normalmente eu me baseio numa folhinha, né? Que os alunos já sabem como funciona. É um material que era da minha professora e ela se dispôs a me deixar usar o material. Então, é tudo consentido, eu mostro as coisas aqui. Ela é muito envolvida também com a questão de cursinhos populares, ela ajuda a desenvolver alguns. Então, tudo tem autorização dela, tá? Só para deixar bem claro. Eu uso o material dela como base, porque foi o material que eu estudei durante 2 anos. E eu projeto ele normalmente na aula, para vocês terem acesso, conseguirem ver o material, e depois encaminho no grupo para vocês também. Certo? Eu já vou começar a apresentar aqui para a gente dar início à nossa aula. Então, como que eu vou fazer essa aula? Vou começar falando da agricultura intensiva, extensiva e da pecuária intensiva, extensiva, porque são conceitos mais gerais. Vou mostrar uns slides com algumas fotos para vocês conseguirem visualizar melhor o que é cada um. A gente discute um pouco e aí eu vou para o final da aula, que é mais técnico, é bem técnica essa parte, que a gente vai ver os sistemas agrícolas que está aqui. Só para confirmar, tá todo mundo vendo? Beleza, então. Obrigada por responder. Deixa eu voltar, que agora eu me perdi. Beleza. Então, depois a gente vai para os sistemas agrícolas, que estão aqui à direita, certo? Como eu já disse também no início da aula, calma, tem gente querendo entrar. Como eu já disse no início da aula, qualquer coisa, não entendeu? Pode me parar, liga o microfone. Talvez eu me assuste, porque às vezes eu me assusto, mas não tem problema. Você está falando assim, mas não tem problema. Me interrompe, pergunta no chat. Eu tô sempre ouvindo o chat, então se ficar com vergonha de me interromper, se ficar com vergonha de ligar o microfone, manda a dúvida no chat, eu paro, respondo, não tem problema. E se eu falar muito rápido também, algum conceito, porque eu vou, como eu disse, eu vou precisar de alguns conceitos da frente 2, certo? Então, às vezes eu vou falar alguma coisa e eu sempre tento explicar, sempre tento revisar, os alunos sabem, mas às vezes eu posso passar por cima de alguma coisa, certo? Então, vocês parem e me perguntam sempre, certo? Eu não coloquei no Drive, mas eu posso disponibilizar no Drive também. O que eu costumo fazer, eu envio no grupo, no WhatsApp, porque eu acredito ser mais acessível, mas eu preciso de um repasse de vocês. Se vocês quiserem que eu coloque no Drive, eu coloco tudo no Drive, se for facilitar. Beleza, então. Então, eu vou colocar no Drive também, que eu acredito que a maior parte dos professores também façam isso. É que eu costumo mandar no grupo do WhatsApp por comodidade, assim. Acho que acaba sendo mais acessível. Fica tudo lá nos docs, sabe? Você abre lá. Mas eu coloco no Drive também, sem problemas. Mas, beleza. Acho que agora entrou bastante gente. Beleza. Então, só para contextualizar o tema, que eu quero que vocês não decorem as coisas, vocês tentem raciocinar um pouco, ter uma lógica nisso. Quando a gente vai falar de sistemas agrícolas, a gente está pensando num sistema de produção que usa como base uma terra e uma prática que seria produzir alimento de alguma forma. Então, a gente está falando de mercado, a gente está falando de indústria alimentícia e a gente está falando de humanidade. Né? É uma questão básica de humanidade, que envolve vários fatores, como algum desses que eu já citei. Então, o que a gente tem que pensar também? Que tudo que a gente vai tratar aqui vai ter um início, um meio e uma finalidade. Então, você vai plantar para comer, alguém vai trabalhar nessa terra, onde que é essa terra, qual é a extensão dessa terra, o que está sendo plantado.
quem está plantando, né, como eu já disse também, e aonde, né? Então, são algumas coisinhas que a gente tem que ficar esperto para quando a gente vai raciocinar esse tema. Uma outra coisa é que quando a gente sai da parte de produção, da etapa de produção e entra na parte de mercado dos sistemas agrícolas, a gente sempre tem que pensar em questão básica de raciocínio de comércio, que é a questão do custo de produção, da demanda, da oferta e o lucro, que costuma ser o que as indústrias e as empresas visam dentro desse meio, como qualquer outro sistema de produção, certo? Então, a gente tem que ter essas coisas em mente para entender como se constituem os diversos sistemas agrícolas. Por isso que eu já vou começar com essa introdução. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu não sei se é um conceito que todo mundo tem aqui, que é o conceito de DIT, que é tratado na frente 2, que foi tratado na frente 2 talvez há algum tempo, eu não sei se alguém quiser me dar um repasse, se faz muito tempo, se vocês sabem o que é a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que é basicamente uma forma de dividir os países do mundo segundo alguns critérios. O critério que eu vou usar nessa aula, principalmente, que é o que é mais usado, faz um tempo. Imaginei, estava no cronograma no início do ano, né? É uma das primeiras aulas essa. Mas esse conceito de DIT, ele é muito importante para diversas coisas quando a gente vai pensar em geopolítica, tá? Então, eu vou usar, acho que o terceiro, se não me engano, é o terceiro conceito de DIT, que é o mais atual de todos, que é o de países centrais e países periféricos, certo? Então, o Brasil, nesse cenário, se encaixaria como um país periférico, certo? E, sei lá, um país como Inglaterra seria um país central. Então, com nível tecnológico maior, DH maior, esse tipo de classificação que a gente tem dentro da geografia. Então, eu vou citar, às vezes, essa nomenclatura na aula, e é por conta da Divisão Internacional do Trabalho. Então, para essa aula, a gente tem que pensar como que a agricultura num país central, como é a agricultura num país periférico. E aí, na próxima aula, a gente vai tratar mais do Brasil. Então, essa aula acaba sendo uma contextualização para a próxima também, certo? Quando a gente for tratar dos sistemas mais específicos de produção agrícola, eu quero que vocês tenham em mente umas perguntinhas que tem bastante que tem na proposta de redação do Enem, inclusive, que é na conclusão, que você sempre tem que colocar uma proposta de intervenção. Então, é basicamente as mesmas perguntinhas, eu fiz esse modelo para tentar ajudar vocês. Quando você vai falar de sistemas de produção agrícola, você tem que pensar como é esse sistema, onde está sendo plantado esse sistema, quem está plantando, quem está trabalhando, qual que é a mão de obra desse sistema e o que está sendo plantado, qual que é o produto, se é algodão, se é trigo, se é soja. Então, essas são as coisas que a gente tem que ter em mente, certo? Se é uma monocultura ou policultura, como a gente vai tratar nessa aula. Então, bora para a aula, que agora tudo ficou mais fácil. Bom, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é a agricultura intensiva ou moderna. Por que tem esse nome intensivo? Eu vou tentar ajudar vocês a pensarem no intensivo. Intensiva, pensa que as coisas estão concentradas num local, elas estão concentradas forças para que isso aconteça. Então, acho que a questão de ser concentrada num local ajuda mais. Por quê? Porque a agricultura intensiva, ela emprega mais tecnologia, ela é mais mecanizada, ela é mais moderna, como o próprio nome diz, ou seja, várias técnicas e tecnologias são utilizadas para fazer com que esse tipo de agricultura tenha uma maior produtividade agrícola. E o que é mais produtividade agrícola? Que vai dar mais de tal produção, de tal alimento, por exemplo, por área. Então, você vai precisar de uma área menor para produzir uma maior quantidade de alimento, certo? Então, reduz o tempo, reduz a área, reduz mão de obra qualificada e você consegue ter maior quantidade de produto, uma maior quantidade final, por exemplo, de algodão, entendeu? Então, o que é a agricultura intensiva? A agricultura intensiva é aquela onde vai ter emprego de tecnologia, como agrotóxicos, biotecnologia, que você manuseia as sementes, por exemplo, para ter menos doenças, menos pragas, por exemplo, e diversos insumos, fertilizantes, para fazer com que essa vegetação, né, no caso seria esse plantio, vou usar o exemplo do algodão que é mais fácil para falar, que esse algodão, por exemplo, morra menos e dê mais.
Então, vai ter mais algodão no produto final e menos perda da safra, que a gente chama, certo? Então, esse é o objetivo. Então, existem várias técnicas que vão ser usadas para que chegue nesse objetivo, certo? Em termos de mão de obra, que é o que eu tinha falado para vocês, quem vai trabalhar nessa terra? Por ter mais máquinas, né, acontece aquela coisa que não sei se vocês já estudaram, que é do desemprego estrutural. Não precisa de tanta mão de obra assim em campo, in situ, trabalhando literalmente lá, colhendo, plantando, irrigando. Não precisa, porque a irrigação vai ser maquinária, a colheita vai ser maquinária, o plantio vai ser maquinário, vai ser tudo feito por máquinas. Então, a mão de obra ela acaba sendo em menor quantidade e mais qualificada. Então, engenheiros, técnicos e por aí vai, certo? Então, é nesse sentido. A mão de obra vai ser mais qualificada, mas vai ser empregada em menor número, certo? A outra questão. Quando fala maior padronização da produção agrícola, eu quero que vocês pensem, em termos de padronização, eu quero que vocês pensem num ciclo de produção igual para todos, né? Que seria o significado da palavra em si, mas que isso facilita o processo no sentido de como tudo é meio que mecanizado, você evita erros, você evita perdas, então tem um caminho de produção sequencial e lógico que necessariamente todo produto vai passar. Então é nesse sentido de sequenciamento mesmo, certo? E a última coisa que a gente tem que discutir, que é muito importante, você fala, por que fazer uma agricultura intensiva, né? Eu vou ter que gastar com máquina, vou ter que gastar com agrotóxico, vou ter que gastar com fertilizante, é tudo muito caro, vou ter que contratar engenheiros, vou ter que contratar, sei lá, gente para operar as máquinas, que tem um custo maior. Por que eu vou fazer isso? Então, como a gente estava discutindo, tem uma maior produtividade agrícola. Então, em termos de mercado, é muito interessante, porque vai aumentar a velocidade de produção das coisas e vai aumentar a quantidade do volume produzido, certo? Então, o produto final, na soma de tudo, acaba valendo a pena, porque vai ter maior volume produzido, vai perder menos da safra. E isso pode ser aproveitado e vai ter um retorno financeiro depois, quando isso for para o mercado e ser vendido a X preços, certo? Então, quando você pensa, fazendo um resumo, quando você pensa em agricultura intensiva, eu quero que um nome venha na sua cabeça: maior produtividade agrícola, no caso, dois conceitos, né? Maior produtividade agrícola e tecnologia. Emprego de diversas tecnologias, certo? Como a gente já citou alguns aqui. E todos eles são utilizados de forma a conseguir um objetivo final, que é reduzir as perdas de algodão, por exemplo, que eu tinha falado, as perdas da safra, e aumentar o lucro no final no mercado, certo? É isso. Agora a gente vai para a agricultura extensiva, e aí eu quero que vocês façam o mesmo movimento. Em vez de concentrar em algum local, a extensiva, ela é literalmente a mais natural de todas, que vai ocorrer mais livremente, assim, digamos. A extensiva vai ocorrer num terreno maior, provavelmente vai ter que desmatar algumas áreas. O plantio ele é menos controlado, então tem um menor emprego de tecnologia, um menor emprego de técnicas e, consequentemente, uma menor produtividade agrícola. Por exemplo, não vai ter agrotóxico, então algumas plantas podem morrer, podem ser afetadas por pragas e você perde parte da safra. Menos insumos, menos fertilizantes, às vezes não consegue corrigir o solo é ácido, esse tipo de coisa não sendo empregado, você vai ter perdas naturais no processo agrícola, certo? Então, a agricultura extensiva vai ser feita com menor uso de tecnologia, né? E a mão de obra já volta naquela imagem que eu tinha falado no início da mão de obra. Da mão de obra não ser tão qualificada assim, mas a pessoa vai ter que estar ali em loco, plantando sementinha por sementinha, depois vai ter que colher, vai ter que irrigar, vai ter que colocar, sei lá, adubo orgânico que seja, alguma coisa assim, vai ter uma pessoa manualmente fazendo esse trabalho. Então, vai ter várias pessoas contratadas, mas uma mão de obra que não é tão qualificada, certo?
Então, na agricultura extensiva tem esse modelo. Aí já tem o inverso da intensiva também, que tudo que tem na intensiva meio que inverte para a extensiva, você já deve ter percebido isso, que é a menor padronização de produção agrícola, porque como o processo não é feito por máquinas, não tem um sequenciamento. Então depende de diversos fatores, depende da ação humana diretamente, e a gente sabe que a gente não opera que nem máquinas. Então é nesse sentido. E aí tem a questão também do menor custo de produção, porque você não vai ter que gastar com irrigação artificial, você não vai ter que gastar com insumos agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, com biotecnologia, com as máquinas, também não vai ter que gastar com mão de obra qualificada, e aí, mas o produto final também é o inverso, que é o menor volume produzido. Então, você tem mais perdas durante o processo. E você arca com essas perdas porque você não investe no controle dessa forma de produzir alimentos. Então, se eu tivesse que resumir as duas, eu diria que a intensiva, ela tem controle maior sobre o processo, de forma que você artificialmente manuseia a natureza, a forma tem uma produção maior, uma produtividade maior do solo, certo? E a agricultura extensiva seria o contrário, faz o movimento contrário. Você tem as perdas naturais, você vai arcar com essas perdas naturais porque você não está empregando, você não está controlando a natureza, certo? É nesse sentido. E aí eu vou mostrar as fotos no final para vocês conseguirem visualizar melhor o que é cada um desses modelos. Vamos então agora para a pecuária. Agora a gente vai a questão da pecuária intensiva e da pecuária extensiva. Os nomes valem igual. Então, o intensivo vai ter emprego de tecnologia e a extensiva vai ter menor rigor tecnológico, menor controle da produção por meio de máquinas, certo? Então, na pecuária intensiva, como a gente acabou de ver aqui, o modelo intensivo, por controlar mais, aumenta a produtividade, a gente vai ter a mesma lógica aqui. A pecuária intensiva, como já está escrito aí, ela se implica no maior número de animais por área de criação. Então, ele se baseia numa criação de animais confinada. Se ela está confinada, os animais não vão conseguir andar, não vão conseguir ficar no pastando, literalmente, não vai conseguir comer as gramíneas naturalmente. Então, o que acontece? Esse tipo de produção, você basicamente controla tudo que acontece na vida do animal. Então, que horas que ele vai comer, a quantidade que ele vai comer, o que ele vai comer, normalmente uma ração que dependendo da composição, dependendo da criação que você quer desse gado, você vai colocar uma ração com mais gordura, com mais proteína, com menos gordura e etc. Então, você vai controlar, inclusive, isso. Você quer que o tempo de engorda seja mais rápido, então você vai dar mais ração. Você quer que o tempo de engorda seja menor, você vai dar menos ração. Você controla tudo isso. Você consegue controlar a qualidade da carne, você consegue controlar a qualidade do leite, você consegue literalmente moldar na natureza o seu produto final, o produto que você quer oferecer para o mercado, certo? Uma outra coisa que acontece que é importante pontuar é a questão de ter maior rigor sanitário em alguns aspectos. Então, vai ter profissionais da área literalmente dando vacina, algumas empresas, né? Não sei todas, mas assim, dando vacina, dando remédio, prolongando a vida desses animais quando eles ficam doentes de alguma forma. Porque como os animais estão confinados, é muito fácil ter doenças comuns entre eles. Então, precisa de ter um rigor sanitário, médico e veterinário aí no processo, e isso também acaba aumentando a produtividade final, certo? Tem uma maior contratação de mão de obra justamente por isso, porque, pensa, se o gado está no pasto normal, não precisa de ninguém, assim, para trabalhar, entende? É uma coisa que é natural. Já nesse cenário, você vai ter que construir algum local para esses animais ficarem, você vai ter que ter pessoas para colocar ração para eles, ter pessoas para cuidar deles, ter pessoas para controlar todo o processo de produção e atenção desses animais, certo? Então, vai ter uma maior contratação, maior emprego de mão de obra no processo. É o que eu tinha falado, né? Você acaba diminuindo o tempo de engorda por diversos fatores. Não, ninguém entrou. Tá? Achei que tinha ouvido alguém entrar. Por diversos fatores. O menor tempo de engorda, por quê? Você consegue dar mais ração, então você vai disponibilizar mais alimento para eles num menor período de tempo. E esses animais não gastam praticamente energia. Então, a tendência é sempre acumular energia, acumular gordura, então eles têm um tempo de engorda maior. Logo, a expectativa de vida deles é menor também, certo? Acho que a expectativa de vida de um gado
Se eu não me engano, eu sei que da vaca leiteira é média de 4 anos, porque normalmente as vacas leiteiras, elas têm que ter um tempo de engorda menor, elas têm que engordar muito para oferecer o leite. Quanto mais elas engordam, mais a quantidade de leite. Tem todo um cálculo que é feito para meio que controlar a produção desses animais, certo? Então, o que é mais interessante da pecuária intensiva é justamente isso. Você consegue produzir mais em menos tempo, e aí por isso que essa questão do menor tempo de engorda é tão importante para a gente. E aí, o final, né, que é o produto final que vai para o mercado, por que é tão interessante essa pecuária intensiva? Pela qualidade da carne ou do leite, igual eu tinha falado. Você consegue moldar, você consegue dizer, ó, eu quero esse produto, eu quero esse produto. Não, eu quero assim, eu quero assado. Você consegue controlar isso ao longo da produção, ao longo do cuidado desses animais, certo? Então, isso acaba sendo interessante. Então, agora vamos para a pecuária extensiva, que tem a mesma lógica da agricultura extensiva, que a gente vai inverter tudo que a gente falou até agora, certo? Então, a pecuária extensiva, eu quero que você pense em vaquinha andando no pasto. É isso a pecuária extensiva. Então, o que você vê? Tem uma menor quantidade de animais por metro quadrado, por área. Você nunca vê os animais confinados juntos um do lado do outro. Não é assim. Na natureza, eles não são separados do outro. Então, eles ficam esparsos, ficam espalhados num campo, numa área extremamente grande, normalmente, andando livremente. Então, eles não têm um horário para comer, eles comem quando eles estão com fome, eles vão se alimentar basicamente das gramíneas, tem o menor valor calórico, por exemplo, que as rações que eles dão, que eles controlam todos os nutrientes, macronutrientes. Então, o tempo de engorda, tudo isso que a gente tá discutindo, o tempo de engorda desses animais vai ser muito mais lento, tirando que eles gastam energia andando no pasto. O que acontece? Por conta disso, a qualidade da carne vai ser menor, porque você não vai controlar o tempo de engorda, você não vai controlar o corpo desse animal. E uma coisa que é ruim para a qualidade da carne, especificamente, é que esses animais vão estar pastando, vão estar andando, e isso acaba criando fibras musculares nos animais e a carne fica dura. E não é interessante no mercado uma carne dura. As carnes mais nobres são as carnes mais molinhas, etc. E também a questão de menor produção de leite, justamente por isso que eu acabei de falar para vocês, que se você controla a engorda do gado, se você aumenta a engorda do gado, ele vai produzir mais leite. E na pecuária extensiva, o gado fica solto, ele come menos e ele tem um valor de gasto energético maior, portanto, a produção de leite não vai ser tão eficiente quanto na pecuária intensiva. Logo, a pecuária intensiva acaba gerando mais lucro, porque os preços dos produtos são mais bem visados, são mais glamorizados, digamos assim, no mercado. E da pecuária extensiva é o contrário, certo? São produtos finais menos nobres, digamos assim, pelo controle de rigor da qualidade, certo? Então, dito isso, eu vou projetar aqui para a gente ver realmente um pouquinho das fotos. Umas fotos bem simples, só para vocês visualizarem mesmo, nada complicado. Tá todo mundo vendo? Beleza, obrigada. Vou apresentar. Então, a gente falou, né, de 4 sistemas, basicamente. O primeiro que a gente falou foi da agricultura intensiva, que é o que vai ter o controle da produção agrícola, emprego de tecnologia diretamente. Então, a gente está vendo aqui uma irrigação artificial aí pelas máquinas, aqui. Aqui a gente está vendo o emprego do agrotóxico, certo? Para diminuir as pragas. E aqui a colheita, tudo é feito por máquinas, certo? Então, você não vê uma pessoa, uma por uma lá, pegando. Então, maior quantidade de tecnologias empregadas, menor quantidade de pessoas trabalhando e uma mão de obra mais qualificada, certo? Você tem que saber operar essa máquina, entendeu? Tem que ser especialista lá em agrotóxico, vai ter os engenheiros por trás, pessoas controlando isso por trás, certo? Então, isso que eu quero que vocês imaginem quando pensem em agricultura intensiva. Vamos para a extensiva. A extensiva acaba tendo um padrão diferente, né? Que é aquela agricultura mais que a gente vai estudar agora, inclusive, que é mais associada à camponesa,
familiar, esse tipo de agricultura, onde a própria pessoa, com as suas próprias mãos, faz o manuseio da terra, faz o manuseio das sementes e das plantações, certo? Então, é isso que eu quero que vocês imaginem na agricultura extensiva. Agora vamos para a pecuária intensiva. Ó, gado confinado, tudo muito controlado, dá até para ver a etiquetinha aqui. A ração, tudo é dado para eles, assim, não tem como eles se locomoverem, então isso diminui ainda mais o tempo de engorda. Então é isso que eu quero que vocês imaginem. É uma coisa bem séria mesmo, tá? Vamos para a pecuária extensiva. E aqui acho que esse é o mais fácil, acho que esse é o que todo mundo vê, né? Gado pastando. E aí, às vezes tem uma pessoa, eu coloquei essa foto aqui porque às vezes tem uma pessoa controlando, né? Mas, tá vendo? Não tem gente trabalhando. Então, menor emprego de mão de obra, por exemplo. Certo? Era isso, eu queria que vocês visualizassem mesmo. E aí, vamos pro final da aula. Até aqui, tem alguma dúvida? Calma, eu vi que mandaram coisa no chat. Ah, calma, agora que eu vi, gente. Calma. Alguém perguntou alguma coisa? Sim, eu mando tudo no grupo, tá? Fica tranquilos, eu vou colocar no Drive também, que eu acho que vocês estão usando muito Drive, né? Então, acho que vou colocar no Drive também. Eu mando depois da aula sempre, tá? Porque se não tem medo de vocês acabarem pegando, estudando antes e surtar. Mas, se vocês quiserem, eu mando também. Essa agricultura intensa está presente nos latifúndios? Sim, ela pode estar presente nos latifúndios também. A extensão da terra não é a única característica que você não é uma coisa que vai caracterizar intensiva ou não. Por isso que eu acho sempre importante pensar, quando você vai pensar na agricultura intensiva, sempre pensar primeiro na questão da maior produtividade e no controle tecnológico do sistema de produção, do meio de produção. Então, sempre pensa, tipo assim, o tamanho da terra não é característica. Se eu pegar uma terra pequena e colocar uma máquina lá, vai ser caracterizada por uma agricultura intensa também. Então, sempre pense na questão da tecnologia que você não erra, não tem erro. Um seria ligado diretamente à indústria e outro à agricultura familiar? Não necessariamente, Maria Eduarda. E a gente já vai ver isso quando eu for falar dos sistemas agrícolas, tá? Mas já vou adiantar porque surgiu a dúvida. Basicamente, a agricultura intensiva ela vai estar voltada ao mercado, né? Por questões, né? Da própria formação, da própria estruturação do tipo de agricultura intensiva. Mas, por exemplo, uma agricultura familiar, ela também pode ser voltada para o mercado e também pode constituir nossa base alimentar, que é uma coisa que, inclusive, eu ia começar discutindo com vocês e que eu ia apresentar para vocês quando a gente for falar de agricultura camponesa, certo? Então, se isso continuar a dúvida, você me pergunta ao final da aula, mas acredito que agora vai ficar mais claro isso, tá? Não tem muito essa regra, tipo, uma é para a indústria e a outra é só familiar, tá? Talvez, se você tivesse colocado agricultura de subsistência para agricultura extensiva, valeria. Deu para entender? Tipo assim, agricultura extensiva, sem emprego de tecnologia, sem nada, para subsistência. Tipo, eu e minha família vamos fazer uma hortinha e a gente só vai comer dessa horta. Entendeu? Seria uma agricultura extensiva para consumo próprio, para subsistência, e não para o mercado, certo? Uma agricultura familiar, ela pode ser voltada para o mercado também, e é isso que a gente vai ver agora quando eu vou falar de novo. Vamos voltar na folhinha. Bora. A gente vai ver seis tipos de sistemas agrícolas, de produções agrícolas, tá? Calma, deixa eu ler uma coisa no chat. Beleza. Acho que vai ficar ainda mais claro, tá? Agora quando eu for explicar. Deixa eu fixar a tela aqui, senão depois ninguém vê no YouTube. Pronto. Bom, a gente vai ver 6 tipos de sistemas de produção agrícola, tá? Não coloquei foto deles porque eu acho que ia acabar mais confundindo, porque pelas fotos não dá para caracterizar, igual tem agricultura intensiva e extensiva. Basicamente, eu quero que vocês leiam. Quando vocês forem ler o sistema de produção agrícola, eu quero que primeiro vocês leiam essa última frase de cada um dos sistemas.
porque é isso que principalmente vai caracterizar eles, tá bom? Então, eu quero que vocês se atentem muito ao que está em itálico, certo? Então, o primeiro tipo de sistema de produção agrícola que a gente vai tratar é o itinerante ou nômade. E como o próprio nome já diz, nômade é aquele que não está associado, não está vinculado ou ligado a uma área específica de terra. Então, qual que é a principal característica da agricultura itinerante? Ela não estipula, ela não determina um vínculo entre o agricultor, ou seja, a pessoa que está plantando na terra, e a própria terra. Então, tipo assim, hoje eu posso estar plantando, vou dar um exemplo, né, mais de Marília, né? Hoje eu estou plantando em Marília, e aí amanhã eu vou estar plantando em São José do Rio Preto. Entendeu? Não tem um vínculo entre o agricultor e a terra, como às vezes pode acontecer em alguns sistemas de produção agrícola, onde, essa terra é minha, é da minha família, eu planto desde quando eu nasci, entendeu? Não existe esse vínculo. É um cultivo temporário e sazonal, que está aí na folhinha. Temporário por quê? Vamos supor que eu estou numa região em que, por exemplo, sei lá, Cerrado. Tem uma época do ano em que é mais propício plantar nessa área, mais propício plantar nessa região. E numa outra época do ano eu prefiro ir, sei lá, pro interior de São Paulo, plantar lá. Entendeu? Então, assim, é um cultivo temporário e sazonal, que normalmente depende de características climáticas, tá? Mas não existe esse vínculo fixo entre agricultor e área de cultivo. Isso que é principal. E aí, o próprio nome já diz, então fica fácil de decorar, fica fácil de lembrar. Então, o que acontece? Uma outra característica importante da nômade é justamente isso que eu falei. Normalmente, ela é realizada, ela é construída, né, por grupos pequenos de base familiar, e elas não têm um final de lucro, elas não visam lucro, elas não visam mercado, elas não produzem para o mercado, elas produzem para o próprio consumo, que é isso que eu estava explicando para a Maria Eduarda agora, que é uma policultura de subsistência. Assim, né? Se é de subsistência, provavelmente vai ser policultura, porque ninguém consome só uma coisa. Então, isso já, se você lembrar que é de subsistência, você já vai saber que é policultura, porque pensando numa alimentação, uma base alimentar variada, né? Tipo arroz, feijão, alface, tomate, e aí você planta tudo e faz uso disso para sua própria família, certo? Então você não vai no mercado, por exemplo, você não vai fazer uso de outros produtos além daquele que você consome. Essa é a base sistema de produção, desse sistema de produção agrícola itinerante ou nômade que a gente fala. Então, é uma produção de base familiar, que não visa mercado, que não produz para mercado, não vende. Ela é uma policultura visando o próprio consumo, o próprio abastecimento alimentício. Então, ela é de subsistência, certo? Então, se é a sua família que vai fazer, provavelmente vai ter uma questão tradicional, assim. Nossa, tá chegando notificação pra mim. Vai ter uma questão de tradição na família, né? Então, tipo assim, eu aprendi a plantar desse jeito, a informação ou ensinamento vai ser passado de forma consuetudinária, né? Que na fala, por meio de histórias, oratória, né? Por meio de tradição, e a família vai produzir dessa forma. Então, não são técnicas das mais tecnológicas, às vezes não tem um embasamento científico, assim, estruturado. Então, é um tipo de técnica agrícola que é bem informal, né? Digamos assim, em termos científicos, entre aspas, é informal, mas que as famílias praticam, dá certo, e elas vivem disso e consomem isso, mas não é uma fonte de renda para elas, certo? Elas só vivem diretamente desse tipo de produção, tá bom? Vamos lá para agricultura de jardinagem. Agricultura de jardinagem, vamos lá para a nossa frase. O uso intensivo de mão de obra, certo? Então, o que vai acontecer? O uso intensivo nesse sentido, essa palavra intensivo não está sendo empregada da mesma forma que a gente tinha visto em pecuária intensiva e agricultura intensiva, certo? Ela está sendo empregada de forma que a mão de obra ela vai ser muito incisiva, então, ou seja, vai ser são pessoas que vivem essencialmente disso, entende? Então, o uso intensivo de mão de obra é que ela depende essa palavra, ela depende da mão de obra das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, é uma produção também de base familiar, que tende mais a tipo de agricultura extensiva, onde não tem
empregos de tecnologia, não tem coisas sofisticadas na produção de forma a diminuir as perdas e aumentar o lucro, certo? Então, vai ser a produção pequena, né, normalmente, que são pessoas da própria família, etc. Não só da própria família, mas assim, da região, do bairro, da comunidade, que seja, essas pessoas se juntam e produzem numa certa terra na área onde elas têm disponível ali. Então, são técnicas rudimentares, técnicas tradicionais, que uma pessoa passou para outra, bem informal também, como a gente acabou de falar. E aí também tem uma questão que ela é monocultora, certo? Não é igual a gente acabou de ver, que é de subsistência. É uma característica que destaca a jardinagem. A jardinagem, tipo assim, você pega seu vizinho e fala, vamos plantar milho? E aí você vai juntar uma galera e vai plantar milho, entendeu? Essa é a agricultura de jardinagem. Eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que tem esse nome jardinagem pela impressão que dá de, tipo, meio que um hobby, assim, de, tipo, agricultura de jardinagem, tipo, vamos fazer isso para ganhar uma renda, para plantar e etc. Certo? Eu acho que é uma coisa que caracteriza, tipo, não sei se isso fez muito sentido, mas na minha cabeça eu tenho essa impressão, assim, agricultura de jardinagem como se fosse uma ocupação, assim, das pessoas, entendeu? Uma ocupação dessa comunidade juntando para fazer isso. Então, assim, acho que as características que são principais que ajudam a caracterizar a jardinagem é o uso intensivo de mão de obra, então as próprias pessoas de uma comunidade, um grupo de pessoas que vão trabalhar diretamente nessa produção, e o fato dela ser monocultora, tá? Acho que é isso que mais caracteriza. Porque ela vai ter as características da extensiva. Então, ela vai ser extensiva, base familiar, monocultura, e uso intensivo de mão de obra das próprias pessoas que estão idealizando, para as pessoas que querem, sei lá, milho, entendeu? Dei o exemplo aí. Então, essa é a jardinagem, tá? Plantation, agora, acho que o plantation é o mais famoso de todos, por aparecer na história, certo? E aí tem uma coisa que ajuda a lembrar do plantation, assim, que é o leme. Não sei se o professor de vocês de história, não sei, que eu acho que se vocês têm história, mas meu professor me ajudou a decorar assim. Não sei se vocês conhecem aquela música do Tim Maia, do Leme ao Pontal. Vou escrever aqui no chat. Leme. Leme, essa é a sigla, certo? L de latifúndio, E de exportação, o M de monocultura e o E acho que era de mão de obra escrava, porque fazia alusão à herança colonial, que era a mão de obra escrava que era utilizada. Então, você tira esse E aí, que mão de obra escrava não vai valer pra gente, né? Que a gente não tá falando de história. Mas eu quero que você... Esse exercício ajuda a decorar. Itinerante, você está ligado com o que mais a pessoa planta, colhe, queima aquela área do meio. Sim, exato. Isso é um exemplo que acontece, inclusive acontece no Brasil isso, que são as coivaras, se eu não me engano. Que chama coivara. A técnica da coivara. Você queima o solo, você provoca uma queimada no solo para você conseguir limpar o solo e utilizar novamente. É um tipo de técnica agrícola, chama coivara. Tipo, por que ela acontece? Por que é utilizado isso no Brasil? É barato, é muito mais barato do que você investir numa tecnologia para limpar esse solo ou esperar o próprio solo se renovar, certo? Então, é uma forma de forçar essa limpagem do solo. E também tem uma questão, que a gente até já discutiu isso em algumas aulas, que a queimada, às vezes, ela acaba sendo fértil para o solo a curto prazo, por conta da composição das cinzas. Ela acaba servindo como uma espécie de adubo para o solo, certo? A curto prazo. A longo prazo, isso acaba com o solo, provoca a morte do solo e não tem nenhuma vegetação que consegue depois vingar nesse local. Então, a coivara, ela acaba sendo uma técnica que ela é empregada, ela é utilizada, mas ela pode causar sérias consequências ambientais se ela for utilizada em grande escala e por muito tempo. Então, assim, eu entendo uma família que vive disso, por exemplo, assim, que vive disso, se usar dessa técnica por não ter condições econômicas de uma alternativa econômica para conseguir
limpar esse solo e conseguir plantar de forma, digamos assim, confortável para ela. Então, em alguns casos, eu acredito que isso até se justifique, mas a longo prazo isso pode causar a morte do solo e a própria pessoa não vai ter um retorno, entendeu? Ela não vai conseguir mais utilizar aquele solo. Então, acaba sendo até ruim a longo prazo por conta disso, em termos econômicos, tá? Então, o plantation, vamos lá. Acabei de falar para vocês a dica que era o Leme. O plantation, ele vai ser utilizado numa grande área. Então, você precisa de uma grande área de terra, né? Que é o latifúndio, certo? Ele vai ser uma produção monocultura. Então, tipo, por exemplo, eu vou escolher soja, eu vou fazer monocultura de soja, eu vou plantar só soja em uma fazenda gigantesca, só disso. E eu vou exportar para a China. É isso. Isso é o plantation, certo? Mas agora a diferença é que você tira o E da escravidão, né? E você coloca mão de obra assalariada. Então, latifúndio, produção monocultura, voltada para exportação e com mão de obra assalariada. E a herança dela é a herança colonial. É o mesmo modelo do colonialismo, só que tem a mão de obra assalariada, certo? A gente não tenha muitas crises por conta disso. Crise, se eu falo do plantation, tá? Então vamos para a próxima. A próxima sistema agrícola é o que eu ia comentar para Maria Eduarda, que é a agricultura do tipo camponesa. E essa agricultura especificamente, sistema agrícola, na verdade, ela é muito importante pelo seguinte motivo. Ela é extremamente responsável pela nossa produção de base alimentar, tá? Tem algumas controvérsias estatísticas que eu não vou entrar com vocês, mas o IBGE, estou falando os dados oficiais do IBGE, tem algumas pessoas que confrontam esse dado, mas segundo o IBGE, 70% do alimento que a gente consome no Brasil, vem da agricultura camponesa, certo? Vem da agricultura camponesa familiar. O que é a agricultura camponesa? Como eu acabei de dizer, é uma produção de base familiar, que pode ser empregada tanto em pequenas quanto médias propriedades, tipo assim, sua família tem uma fazenda, aí você faz uma plantação lá, por exemplo, pequenas e médias propriedades, e essa área plantada, esses produtos plantados nesse local, ela pode ser tanto de monocultura quanto de policultura. E ela também pode ser tanto intensiva quanto extensiva. E aí entram alguns conceitos que eu falei no início da aula que eu ia precisar de vocês. Se essa área, né, se essa família aí, né, resolver fazer uma monocultura, essa produção, né, vai para o mercado, que é o que seria o que a gente consome, certo? Normalmente, se essa família opta por fazer uma policultura, elas vão usar essa agricultura para eles mesmos, certo? Então, às vezes, pode até ter uma plantação de feijão, só feijão, só feijão. E aí ter uma hortinha lá para a família também. E aí tem os dois, entendeu? Então, tipo, a gente vai plantar feijão para vender, mas a gente também vai plantar o que a gente vai comer, entendeu? Então, isso caracteriza bastante a agricultura camponesa. Então, ela vai ser de base familiar, pequenas ou médias propriedades, e ela vai conter uma monocultura voltada para o comércio e uma policultura voltada para a subsistência. Então, ela não vai depender do mercado para eu comprar, esse suprimento, a base alimentar vai estar garantida, e você ainda vende o excedente dessa monocultura que você escolheu vender para o mercado e ainda tem uma fonte de renda, certo? Então, você produz para você produz para o mercado e você consegue uma renda através disso. Isso é a base da camponesa, que é da onde vem a maior parte do nosso alimento. Aí, o que entra, que eu falei que eu ia precisar de vocês da DIT, né? É que se essa agricultura camponesa estiver num país central, vai ter tecnologia sendo empregada nesse processo. Se vai ter tecnologia empregada nesse processo, né? Porque você está vendendo, você está voltando para o mercado, em países centrais, você vai utilizar agrotóxicos, fertilizantes, maquinário para sustentar essa produção.
certo? Então, países centrais vai ter essa tendência à agricultura intensiva. Nos países periféricos, como no caso do Brasil, essa agricultura vai tender a ser extensiva, porque uma família não vai conseguir empregar tanta renda, tanta tecnologia, tanta mão de obra qualificada assim, para sustentar uma agricultura intensiva, com maquinário, com produtos caros e tudo mais, certo? Então, o que vai ter? A monocultura e a policultura vão ser basicamente extensivas. Já em países centrais, a monocultura seria mais intensiva e a policultura para subsistência seria mais extensiva, certo? Então, essas são tendências aí. Então, o que vai acontecer? Que vocês têm que pensar. O dado do IBGE que trouxe para a gente que 70% dos nossos alimentos que a gente consome de base alimentar vem da agricultura camponesa, vem da agricultura familiar. Então, isso quer dizer que vem de uma agricultura extensiva. Vocês concordam comigo nesse raciocínio? Então, o que a gente consome, principalmente o que a gente consome no mercado de base alimentar, vem de uma agricultura extensiva, ou seja, com pouco emprego de tecnologia. Certo? Vamos então para o nosso próximo sistema de produção, que é a coletiva cooperativa agrícola. A coletiva ou cooperativa agrícola é uma forma de pessoas se juntarem, como o próprio nome vai falar, coletiva, as pessoas se juntam para fazer meio que uma empresa agrícola, uma empresa de produção agrícola. Então, sei lá, eu vou me juntar com 6 famílias de vocês e a gente vai criar uma cooperativa agrícola. Então, a gente vai juntar a terra, então a gente vai coletivizar a terra, a gente vai juntar trabalho, mão de obra, né, que vai juntar várias famílias, e vai juntar dinheiro para comprar as coisas, por exemplo, sei lá, agrotóxico, fertilizante e outras coisas que forem precisar, certo? Então, eu gosto de fazer uma associação aqui com a coletiva, que seria, por exemplo, você mora num apartamento pequeno, muito pequeno, sozinha, e você vai mudar para uma mansão, certo? Só que para você conseguir mudar para essa mansão, você precisa de mais 30 pessoas dividindo o aluguel dessa mansão, por exemplo. Você sozinho não vai conseguir pagar e morar numa mansão. Então, você vai precisar dividir com 30 pessoas, por exemplo. Então, é isso que a cooperativa agrícola faz. Pega agricultores que não têm tanto poder aquisitivo, não têm tanto poder no mercado, se juntam com outros, certo? Para conseguir viver numa mansão agrícola. É isso que acontece com a cooperativa agrícola. É uma forma de tentar resistir à concorrência de grandes produtores, que é o que está escrito aqui na nossa frase principal. Ó, tentativa dos pequenos produtores de resistir à concorrência dos grandes produtores. É uma forma de unir forças para conseguir ter a mesma qualidade técnica, a mesma qualidade dos produtos que um produtor que consegue empregar maior tecnologia teria. Então, você aumenta o rigor do seu produto final, logo você aumentaria o valor da venda e aumentaria o lucro para você, certo? Então, esse que é o princípio da coletiva e da cooperativa agrícola. Você vai fazer literalmente uma coletivização dos meios de produção para conseguir chegar num produto final com maior qualidade e que compense em termos de lucro, tá? Uma forma de resistir a essa pressão de mercado de grandes produtores, tá bom? Essa é a coletiva e cooperativa agrícola. Agora a gente abre a nossa última, que a empresa agrícola é o famoso agronegócio, agrotech, agropop, agrotudo. É isso que a gente vai falar disso agora. É uma das mais famosas, certo? Por quê? No Brasil, investe-se muito nela no Brasil, por ser essencialmente uma produção monocultora capitalista. Então, é um tipo de produção que acaba sendo muito exportado, é bem visto no mercado interno, uma forma de conseguir lucro, uma forma de contribuir para o nosso PIB, né, já falando um pouco do Brasil aí, mas também vai para o mercado interno, certo? Então, basicamente, o que acontece? Sei lá, empresário, uma empresa agrícola, né, vai investir numa área, vai investir numa produção de algum insumo, alguma coisa, tipo, sei lá, vou pegar aqui. Pode ser literalmente qualquer coisa, sei lá, pegar, tipo,
tipo, flores, rosas. Tenho uma floricultura, eu quero produzir rosa para Dia dos Namorados, vai. Então, você vai fazer uma produção, monocultura só de rosa, e você vai escolher, selecionar a semente, né? Usar os intensivos de biotecnologia para isso. Escolher a semente da rosa que você quer, da cor que você quer, do jeito que você quer, do tamanho que você quer, do tempo que você quer que ela cresça, tudo isso que você conseguir controlar pela biotecnologia, você vai fazer. E aí você vai plantar essa rosa em, sei lá, numa área X, não tem restrição para tamanho de área. Você vai plantar isso numa área X e basicamente você vai controlar cada etapa do processo. Então vai ser uma agricultura que tende a ser muito intensiva, com um emprego absurdo de tecnologia. Lembrando que quem está fazendo isso é uma empresa, então tem capital para ser investido. O que o capitalista quer? O capitalista ele vai investir o capital para ter um retorno de lucro ainda maior, visando ainda mais o lucro. Então o que ele vai fazer? Ele tem o dinheiro, ele já é uma empresa agrícola. Ele vai investir em todos os controles de qualidade dessa produção que ele conseguir para ter o produto final, para ter o melhor produto no final no mercado, entendeu? Para ter um glamour, né? Uma nobreza no produto dele. Ele conseguir vender esse produto numa margem de preço onde ele vai conseguir um lucro absurdo e assim ele consegue voltar e reinvestir mais. Então, essa é a empresa agrícola do negócio. Então, ela se baseia em ser uma monocultura capitalista, porque vai ter investimentos por meio de empregos de tecnologia, de investimento em tecnologias e técnicas, como, por exemplo, automatização da produção, com maquinários e todos os recursos possíveis para diminuir a quantidade de pragas, para vencer alguns fatores climáticos e conseguir ter o melhor tipo de colheita possível, certo? E aí, nossa frase de ouro aqui, que é a produção diretamente para abastecimento do mercado, como a gente acabou de discutir, da indústria de transformação no setor energético, alimentício, têxtil e de materiais, ou seja, literalmente pode ser qualquer tipo de setor do mercado, certo? Então, é basicamente isso da aula. Agora eu vou tirar esse tempo para tirar dúvidas de vocês, terminamos com 20 minutos de antecedência. Essa parte aqui da Revolução Verde vai ficar para a próxima aula, tá? Isso é uma coisa que eu preciso entrar em alguns detalhes com vocês. E eu acho que seriam muitas coisas. Dúvidas? Deixa eu aqui. Então, a coletiva, basicamente, eu vou ter uma coletivização dos meios de produção também. Então, por exemplo, eu vou dividir literalmente a área da terra. Então, eu vou dividir, tipo, a escritura da terra. Você vai ser meu sócio, por exemplo. Eu vou dividir, rachar para comprar agrotóxico, dinheiro, assim. Eu vou rachar para os lucros, vou rachar tudo. E na jardinagem, por mais que possa ter, tipo, outras pessoas, não tem junção de todos os meios, sabe? Então, tipo assim, é diferente eu juntar com uma pessoa e comprar uma área, tipo, sei lá, uma casa, ou eu juntar a minha casa com a da pessoa e ser várias casas. Não sei se isso faz sentido. Mas por exemplo, são vários pequenos produtores, tipo assim, cada um já tem a sua terra, assim, digamos assim. Tipo, vamos supor, eu tô, sei lá, numa fazenda no Rio Grande do Sul e tem 6 fazendeiros em volta de mim, que também são fazendeiros pequenos. Então, o que a gente faz? A gente se junta, forma uma fazenda gigante e distribui e é meio que uma parceria, entende? É diferente você iniciar algo com alguma pessoa. Não sei se isso faz sentido, mas tipo, você vai se juntar com outras pessoas que já são empresas agrícolas, pequenas empresas agrícolas, pequenos produtores, e para direcionar diretamente para o mercado. Na jardinagem não tem isso. Na jardinagem é tipo um produtor, e aí você chama, sei lá, a sua comunidade, chama alguém assim para fazer parte da sua produção. Então é uma produção só, não são várias se juntando. Faz sentido? Porque esses modelos têm umas coisas que confundem muito, que é muito parecido. Então, perguntem. Ótima pergunta, inclusive.
Mais alguém? Mais alguma dúvida? Podem pensar aí. Senão eu faço uma mini revisãozinha, só pra gente ver tudo que a gente viu nessa aula. Deu para entender por que eu tinha falado? Calma, tem coisa no chat. Ah, não. Tá. Deu para entender por que eu tinha falado que a gente sempre tem que pensar. Eu quero que, se der, até anota isso em algum lugar. Quero que vocês pensem sempre como que vai ser feita a produção do sistema agrícola, onde vai ser feita, quem está fazendo e o que está sendo plantado, certo? Então, como? Então, tipo assim, vai ter um emprego de tecnologia? Não vai ter um emprego de tecnologia? Onde? É um latifúndio? É uma pequena produção? É uma pequena área? É uma grande área? Quem? Mão de obra qualificada? Mão de obra não qualificada? Base familiar? Não é base familiar? O que eu ia falar? Muitas pessoas trabalhando, poucas pessoas trabalhando. E o que é tipo? É uma policultura? É uma monocultura? Qual é o produto que está sendo exportado, importado, exportado no caso, né, indo para o mercado interno. Então essas perguntinhas acho que ajudam às vezes a pensar os sistemas agrícolas, certo? Mais alguma dúvida? Se não tiver mais dúvidas, então, vou finalizar a aula. Tem vezes que a gente acaba mais cedo mesmo, certo? E aí, a aula que vem, então, a gente vai ver um pouco mais a questão agrícola no Brasil. Acho que sai um pouquinho da dinâmica que a gente já estava tendo até agora, porque ser da frente 2 acaba sendo uma aula que eu falo sem parar. Muitos conceitos e muitas coisinhas técnicas, um pouco diferente das aulas de geografia e de física, que às vezes eu mostrava mapa, mostrava foto. Não que eu não falasse muito também, né? Porque eu falo muito. Mas acho que a dinâmica acaba sendo um pouquinho diferente, porque é uma coisa meio. Muita matéria em pouco tempo. Tá bom? Então, se não tiver mais dúvidas, eu mando a folhinha lá, coloco tudo no Drive para você, já coloco no YouTube e vou montar, assim, uma lista, uma playlist, sei lá, uma coisa assim, com todos os vídeos que eu tenho no meu canal, para quem quiser assistir, assistir. Certo? Estão dispensados, então, boa noite e obrigada a todos. Imagina. Se alguém tiver dúvida aí e quiser falar, também pode falar para todo mundo sair. Tá bom? Estou aqui à disposição. Meu horário de aula acaba só 10h15, então fiquem à vontade. Pô, é foda que eu nem sei te explicar. Tô com